A separação de poderes implica que os poderes de Estado, estando embora interligados, têm de funcionar sem estarem a influir uns nos outros, sem uns poder influenciar os outros. Nós não vimos ainda nenhum político a influenciar o poder judicial, a criticar a decisão de um juiz ou a exigir que o juiz decida desta ou daquela maneira. Mas, infelizmente, já muitas vezes ouvimos juízes a exigir que o legislador faça estas ou aquelas leis ou legisle desta ou daquela maneira. A exigir que o governo tome estas ou aquelas decisões, a exigir que o governo governe neste ou naquele sentido. A separação de poderes é recíproca. Impõe-se quer ao Poder Judicial, quer ao Poder Executivo, ao Governo e à Administração, quer ao Poder Legislativo, à Assembleia da República. Isto, infelizmente, hoje não acontece em Portugal. Outro aspecto extraordinariamente negativo da nossa justiça em Portugal é aquele que deriva da chamada mediatização da justiça. Ou seja, a justiça já não é feita nos tribunais ou para os tribunais, a justiça transformou-se num espetáculo nos órgãos de informação e tudo o que se faz na justiça aparece nos jornais. Muito do que se faz na justiça é para aparecer nos jornais e nas rádios e nas televisões. Muitos magistrados tornaram-se autênticas vedetas mediáticas e agem segundo esses padrões, com padrões de comportamento de acordo com esse vedetismo. Uma das consequências mais nefastas da permanente mediatização da justiça está na fanatização da sociedade. Na fanatização da sociedade nas questões de justiça. Os crimes, sobretudo na justiça penal, os crimes são relatados com todos os pormenores sórdidos, fornecidos muitas vezes de forma pouco rigorosa pelas polícias ou pelos magistrados, para que os jornais, as rádios e as televisões os noticiem de forma sensacionalista, de forma muitas vezes sórdida, para explorar as emoções mais primárias das pessoas. O resultado de tudo isto é uma fanatização da sociedade que está permanentemente a exigir penas mais severas, a exigir medidas de coação mais pesadas. Nós vemos permanentemente, com muita frequência, infelizmente, à porta dos tribunais, multidões a quererem fazer justiça pelas próprias mãos relativamente a pessoas que são meros suspeitos de um crime e muitos deles vêm-se a demonstrar não terem sido os seus autores. Mas, no entanto, se caíssem nas mãos daquela turba, seriam mortos, seriam linchados, sem dó nem piedade. Isto resulta desse fanatismo, dessa fanatização da sociedade que alguma imprensa tabloide e sensacionalista tem levado a cabo em conluio com alguns polícias, com alguns investigadores, polícias e magistrados que fazem investigação para os jornais, para os órgãos de informação e não para investigar e descobrir o crime. Há um exemplo e uma comparação que vocês todos podem fazer e que se refere à prisão, ao funcionamento da justiça nos Estados Unidos. É uma justiça que não é perfeita como a nossa, mas em muitos aspectos é melhor do que a nossa. Aquele caso, o célebre caso Madoff, foi um cidadão muito rico que fazia a gestão de fortunas e a aplicação de capitais no mercado de valores imobiliários, das bolsas de valores, e que durante anos realizou um conjunto enorme de fraudes no valor de 50 mil milhões de dólares, pois esse senhor foi preso, julgado e condenado a 150 anos de prisão no espaço de cerca de meio ano. Aqui em Portugal isso era impossível. Nós temos processos há mais de 10 anos semelhantes nos seus métodos, não no volume de dinheiro, naturalmente,
mas semelhantes nos seus métodos, estão há mais de 10 anos e ainda não foram sequer a julgamento nessa célebre Operação Furacão e outros que tais. Porque é que isto aconteceu nos Estados Unidos e operou desta forma tão rápida? Por uma razão simples, digamos, bem americana e bem contrária aos hábitos da nossa investigação criminal em Portugal. É que a polícia nos Estados Unidos investigou o Sr. Madoff durante 2 anos e meio, no maior silêncio, na maior discrição, na maior reserva, da sua maior eficácia. E quando reuniu todas as provas, foi prendeu-o, e quando confrontou com essas provas, a ele não lhe restou outra coisa senão confessar. Aqui em Portugal isso era impossível, porque sempre que a polícia inicia uma investigação dessa natureza, mal descobre qualquer coisa de importante, isso aparece logo no dia seguinte, em manchete, num qualquer jornal, nomeadamente no Correio da Manhã, ou há os noticiários da TVI, da SIC ou da RTP. Muita da investigação criminal em Portugal faz-se para a comunicação social. Não para descobrir a verdade, mas para demonstrar certas verdades que já estavam na cabeça dos investigadores antes. Isso conduziu, como disse, a um fanatismo crescente da sociedade portuguesa. Posso dizer-vos que é muito semelhante àquele fanatismo que há 2000 anos, na Galileia, conduziu ao julgamento, à farsa de julgamento e à condenação daquele Nazareno, cuja condenação foi pedida com tanta veemência que até libertaram um dos piores criminosos da época, o tal Barrabás. Hoje temos uma situação semelhante em Portugal, já não é a multidão de fanáticos, mas é a turba de órgãos de informação permanentemente a exigir condenações, permanentemente a exigir sangue. Isto tem consequências muito graves na formação cívica das pessoas e na sua predisposição para cooperar com os próprios mecanismos da justiça. As pessoas, perante a notícia de um crime, colocam-se sempre no local da vítima e exigem sempre a justiça pelas próprias mãos. A justiça rápida, sumária, intransigente e impiedosa. E entender sempre que os crimes são sempre cometidos pelos outros, nunca são cometidos por nós. Enganam-se porque, como já diz o nosso povo, os melhores planos caem as notas. Qualquer família hoje está sujeita a ter um familiar seu autor de um crime. Todos nós somos potenciais criminosos. Mas estou muita gente na cadeia que cometeu crime sem ser criminoso. Os chamados crimes ocasionais, nomeadamente crimes resultantes de atos de insensatez ou de exaltações e arrebatamentos de pessoas sem qualquer predisposição para a criminalidade. Sobretudo os crimes passionais, às vezes até na juventude, às vezes até na adolescência, que se cometem por ciúme. Nós em Portugal temos tido, nos últimos anos, vários crimes passionais violentíssimos, alguns com morte, como atirar ácido sulfúrico para a cara do namorado ou da namorada. O que sucede é que a predisposição e o fanatismo leva a que ocultemos o outro lado deste problema. Um crime envolve sempre duas tragédias. A da vítima, naturalmente em primeiro lugar, e da sua família, mas também a tragédia do criminoso, sobretudo da sua família. Eu vou-vos contar um caso que se passou comigo aqui há uns anos, num colóquio em Lisboa, quando eu era presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, em 2003. Estava num colóquio, então, e estava-se a defender os direitos dos reclusos, a dignidade com que os reclusos devem ser tratados. As pessoas que cometeram um crime devem expiar esse crime, devem cumprir a pena, pagar o preço, mas devem fazê-lo em condições de dignidade. Infelizmente, muitas das nossas prisões, em vez de ser uma escola de cidadania e de civismo e de correção, acabam por transformar-se em escolas de criminalidade, onde as pessoas saem mais criminosas do que entraram, saem muitas vezes transformados em verdadeiros fascínoras, porque não tiveram justamente os mecanismos de reeducação e de ressocialização que as prisões deviam ter. E uma senhora interpelou-me do meio da plateia, dizendo-me assim:
O senhor está aí a defender os direitos dos criminosos, mas eu pergunto, o que é que o senhor fazia se uma filha sua fosse raptada, violada e assassinada? Eu fiquei perturbado, naturalmente, com essa pergunta, mas respondi. Pergunta-me o que é que eu fazia a um tipo que violou, raptou, violou e matou a minha filha. Pois eu matava-o também à machadada, à facada, ao tiro, de todas as maneiras que pudesse. Veja a sua justiça. Para os criminosos que cometem crimes contra a família dos outros, o senhor está aí a defender a dignidade, de que eles devem ser tratados com dignidade. Mas para aquele que cometeu o crime contra a sua família, o senhor já fazia esse crime na mesma. Essa é a sua justiça, então. E eu respondi, não, minha senhora, isto não é justiça. O que eu faria a esse homem não era justiça, era vingança. E a vingança é muito diferente da justiça. A vingança é feita por pessoas sedentas justamente de provocar mal a quem cometeu um crime. A justiça não tem essa sede. A justiça é praticada, administrada com serenidade, com objetividade e com imparcialidade. E ela então interpelou-me ainda mais uma vez e disse, então, mas que pena? Qual era a pena que o senhor acha justa para esse cidadão, para esse criminoso? E eu disse, como pai da vítima, para mim a pena justa era a pena máxima. Mas não quer dizer que essa fosse a pena justa. Eu, como pai da vítima, obviamente que queria a pena máxima. Mas isso não era a pena justa. E ela interpelou, então, mas estou-lhe a perguntar qual era a pena justa. E eu respondi, minha senhora, a pena justa para esse crime era aquela pena que eu e a senhora iríamos encontrar, metidos os dois numa sala, a discutir. Eu, como pai da vítima, e a senhora como mãe do rapaz que cometeu esse crime de homem. Porque eu iria querer a pena máxima e a senhora naturalmente iria querer a pena mínima como pai, como mãe do criminoso. E era a pena justa. A pena justa era só aquela com a qual nós dois tivéssemos concordado. E como possivelmente nunca iríamos chegar a um acordo, teríamos que arranjar duas pessoas que falassem por nós. Porque nós, a dada altura, até nos iríamos agredir, seguramente. Ou deixaríamos, pelo menos, de falar. E teríamos que arranjar pessoas que dialogassem em nosso nome. E como essas pessoas, o seu mandatário e o meu mandatário, provavelmente também não iriam chegar a acordo, teríamos que arranjar uma terceira pessoa que, depois de ouvir tudo o que o criminoso e a família do criminoso tivesse para dizer, e depois de ouvir tudo o que a família da vítima tivesse para dizer, depois de ouvir ambas as partes exaustivamente, decretava: a pena justa é esta. E essa pena é que ambos tínhamos de acatar, e essa é que seria então a pena justa. Infelizmente, em Portugal, estamos a voltar aos tempos mais antigos da história da humanidade, a períodos pré-civilizacionais em que a justiça era feita pelas próprias mãos. Por último, quero dar-vos uma palavra sobre a educação, sobre o ensino, e para dizer que hoje em Portugal trava-se uma batalha muito grande em defesa do ensino, em defesa da educação. A batalha que temos a travar e que se vai travar no futuro é uma batalha em defesa da escola pública, que garanta um ensino para todos. Uma batalha que crie condições para que todas as pessoas, independentemente da sua situação económica e da sua condição social, possam ter um efetivo acesso ao ensino. Não só ao ensino primário e secundário, mas também ao ensino superior. Um país só terá futuro se apostar na educação, se apostar no ensino. Por isso, eu acho que em Portugal vivemos um período em que muitas questões relacionadas com o ensino estão a ser postas em causa de forma algo perturbadora, que pode pôr em causa o futuro do país, um futuro que pode não ser genuinamente democrático, uma vez que reserva o acesso ao ensino, sobretudo ao ensino médio e superior, a determinados estratos sociais. E as escolas existem para os alunos. Não há
nenhuma escola se não for para os alunos. Muito obrigado.